Boa tarde. Eu resolvi fazer um trabalho, uma pesquisa mesmo, em cima desse tema. Então, o que eu vou estar expondo para vocês é sobre essa espiritualidade dos animais, baseado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, do Chico, Evolução em Dois Mundos. Então, eu fiz uma pesquisa realmente em todos esses livros para chegar, né, a essa exposição de agora, além de alguns outros livros do Marcel Benedetti, da Irvênia Prado, e outras pessoas também que trabalham com essa questão da espiritualidade dos animais e que nos trazem alguns embasamentos sobre isso, ok? Então, para a gente falar de espiritualidade dos animais, eu tenho que primeiro saber se os animais são espíritos. Então, vamos entender o que é espírito primeiro, né? Então, os animais são espíritos? Essa é a questão. LE quer dizer Livro dos Espíritos, ok? Na questão 23 diz assim: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Na questão 24, espírito é sinônimo de inteligência? É a mesma coisa que inteligência? Aí vocês veem como a espiritualidade e Kardec se correspondiam muito bem, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Então a inteligência não é desse físico, a inteligência é espiritual. Pensamento, raciocínio, tanto que quando nós morremos, o corpo fica, mas essa inteligência prossegue. Mas no plano físico, a gente precisa dessa parte do cérebro para a manifestação dessa inteligência. Ok? Que definição se pode dar dos espíritos, então? Então ele volta lá na questão 76. Vocês veem o pulo que foi dado. Ele volta a fazer a mesma pergunta, porque não havia compreendido exatamente o que ele queria no assunto. Ele volta lá e diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, guarde bem essa informação, tá? Na questão 79, dando continuidade, há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? A espiritualidade respondeu, evidentemente que sim. E complementa: os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Individualização desse espírito inteligente. Então, nós, seres humanos, hoje estamos ocupando a condição nominal, tá? Nós estamos no reino nominal. Mas o nosso princípio inteligente, né? Nosso princípio criativo, né? Ele vem vindo, estagiando, desde o reino mineral, passou para o reino vegetal, passou para o reino animal e hoje estamos no reino nominal. Então você vai dizer assim: não é que você foi uma plantinha, você foi um animalzinho. Não. Esse seu princípio inteligente, tá? Esse seu princípio, que é a mônada, que foi criado a partir daquela célula, da primeira célula, ela foi indo em cada reino, desabrochando, cumprindo dentro daquele reino tudo que era necessário. Tá? Então, cada reino a gente teve uma fase. Quando se passou pelaquela fase daquele reino, que não tinha mais nada de estagiar ali, não tinha mais nada de aprendizado naquele reino, você foi passando para o próximo. E aí foi incorporando tudo isso em você. Então a gente passou pelo vegetal, a gente passou pelo animal, onde a gente adquiriu inteligência, a gente adquiriu instinto, e a gente veio para cá, para esse reino animal, onde a gente está adquirindo essa inteligência. Tá? Uma inteligência mais formada.
né? Uma inteligência mais raciocinada. E a gente está caminhando para um novo reino, né? Que é o reino angelical. Só que não vai acontecer da noite para o dia, é um processo. Conforme a gente vai passando por essa evolução, a gente vai chegando nele. Tá? A natureza não dá saltos. No livro do Evolução em Dois Mundos, ele explica muito bem essa formação do pensamento, do raciocínio, desse pensamento contínuo, do livre-arbítrio. Então foi um processo que foi acontecendo, não foi assim, piscou e aconteceu. Né? Ele foi vindo, conforme foi acontecendo esse amadurecimento dessa mônada, desse princípio, né? Na evolução, você foi adquirindo aquilo que tinha que adquirir e foi evoluindo nesse processo. Tá? Então, continuando. Então, a verdadeira vida do animal, tal como o homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra em seu vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e que sobrevive ao corpo. Isso está lá na Gênese, né? Então você veja, o animal não é o pelinho, a peninha, a pele, ele é mais do que isso. Esse é um envoltório que ele tem. Como nós temos esse envoltório? Para estar nesse planeta, eu preciso desse envoltório. O animal também está necessitando desse envoltório. Mas o que a doutrina coloca, né, é que esse princípio inteligente, ele sobrevive ao corpo. E no animal também acontece isso. Então ele está caracterizando para nós que existe algo além da matéria no animal. Né? Então quando ele perde essa veste que fica aí, como nós, né, a gente desencarna, não levamos nada, não levamos absolutamente nada. Nem o corpo a gente leva. Fica tudo aí. Vocês podem perceber que a morte, né, no velório, você não leva absolutamente, você não leva caminho, não vai nenhum caminhão atrás no seu velório, né, levando nada, seus bens, você não vai chegar lá com um caminhão, né, seu caixão não tem gaveta para você guardar tudo lá, não tem, vai ficar tudo aí. E se tiver gaveta para guardar, a hora que morrer alguém vai lá, ainda vai tirar e vai roubar tudo que está lá, tá? Porque não vai acontecer nada disso. Então de nada nós levamos, o animal também não. Mas o que nós adquirimos, sim. As virtudes, os vícios, os comportamentos, a personalidade que a gente está vivendo, essa reencarnação, com as outras que nós já vivemos, que está tudo aí formando esse pacote, né, que a gente está em aprimoramento, está como uma cebola, tirando essas cascas que não servem, a gente vai caminhando nesse processo. E o animalzinho também. Né, ele está saindo daquele reino animal, ele está em processo de evolução na espécie dele, como nós também evoluímos, todos aqueles reinos, na nossa espécie, tá? Na nossa criação, a nossa espécie era uma espécie huminal, tá? Angelical, a gente se torna espíritos angelicais. Então a gente vem desenvolvendo nessa espécie. Tá? Então os animais são espíritos. Os animais têm um princípio inteligente e esse princípio inteligente sobrevive ao corpo. Como diz a doutrina, né, o Kardec, que nós somos a individualização, o espírito é a individualização desse princípio inteligente. Então, como o espírito é a individualização desse princípio inteligente, portanto, concluímos que os animais são espíritos. Tá? Então isso já é um grande avanço, a gente ter essa consciência de que eles são espíritos também, tá? Em processo evolutivo, na espécie em que eles são caracterizados. Há uma ligação entre espírito e inteligência, se é o princípio inteligente do universo, então vamos ver, olha o questionamento como era profundo, né? Kardec era muito bom, né, no que ele fazia. Onde é espírito existe manifestação de inteligência. E esta ocorre por conta da presença do espírito. Então, onde tem espírito, tem manifestação de inteligência. E aí, eu venho com a questão. Os animais têm inteligência, porque onde tem, né, esse princípio inteligente, manifestação de inteligência, né, tem o espírito ali, então vamos concluir. Os animais têm inteligência?
Como é a inteligência dos animais? Então, a Gênese novamente diz assim: os animais só agem por instinto. Eles nos dizem: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. O ato de piscar, que a gente faz para ajudar na lubrificação do olho, é um ato instintivo, que a gente ainda traz. É um ato instintivo. O animal também tem os seus atos instintivos, né? Nesses atos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Ou seja, você age sem raciocínio, sem pensar, sem calcular nada, sem ver se vai dar certo, se não vai. Depois que criaram para nós o vai dar certo ou não vai dar certo, é que nós ficamos parados no lugar, né? A gente fica naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, né? Então, o animal, não, ele vai. Se ele tem uma necessidade, eu quero comer isso, ele está com fome, ele vai. Se ele sentiu algum perigo, ele precisa fugir, ele foge. Então, ele vai resolver o que ele tem que resolver, né? Aí, nós já atrapalhamos um pouco o meio do caminho com isso, né? Então, o instinto é isso. São atos praticados sem você ter um pensamento lógico, coordenado, calculado, né? O que difere um pouquinho da inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, né? Então, é aquela coisa que a gente calcula tudo. Aí, aquele dia, a gente fez uma programação do dia, vai acontecer isso, tudo certo. De repente, não é nada daquilo, muda todo o histórico do dia. Aí você fica nervoso, fica revoltado, fica bravo com a vida, reclama. Não, gente. O dia é aquele. Agradeça e viva aquele dia do jeito que ele está indo. O que deu, deu. O que não deu, reprograme para outro dia. Ou, de repente, não é nem para fazer aquilo, né? Mude. Né? Então é assim que as coisas vão acontecendo. Tá? Então, o instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é o quê? Uma espécie de inteligência. Então, eles estão interligados. E diz, o instinto é essa espécie de inteligência. Uma inteligência sem o raciocínio. Tá? Mas não deixa de ser um rudimento de inteligência. Tá? Então, quando a gente estagiou no reino animal, a gente adquiriu um instinto. O instinto vem de lá. Vem desse local aí, desse estágio nesse reino. Lá no reino vegetal, a gente adquiriu o princípio vital. A gente foi indo nesse processo. Tá? No reino mineral, aglomeração molecular. Né? E a gente foi trazendo isso nos diversos reinos, até se completar onde a gente está hoje. Então, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Então, a gente sabe que os animais obram por instinto, que o instinto é uma inteligência, uma espécie de inteligência, uma inteligência rudimentar. E eles têm livre-arbítrio? Aí a resposta é bem clara para nós, né? Os animais não são simples máquinas, como a gente acha que é. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele, que o homem, né? A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então, não é bem um livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é quando a gente age, calcula, né, a gente escolhe, né, a gente tem opções. O animal não faz muito isso, ele vai pela sua própria necessidade, como eu expliquei. Tá? Então, está muito ligada àquilo que é do meio dele material, a procriação, ele faz isso normalmente. Sem problema nenhum. Os passarinhos sabem quando se encontram, sabem como se acasalar. Fazem isso há muitos anos. O mesmo processo. Ninguém explica nada. Eles sabem como tem que fazer. Então, eles fazem isso é tipo um piloto automático. Né? Se eles têm uma necessidade alimentar, eles vão atrás. Eles procuram sobreviver.
dentro da forma deles. Então, é um livre-arbítrio, é uma liberdade, sim, um início de liberdade, mas não chega a ser totalmente um livre-arbítrio, né? Essa liberdade de escolher realmente o que eles desejam, né? Eles vão por uma questão opcional ali do que eles encontram pela frente, tá? Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí volta lá no Livro dos Espíritos, na questão 597, lá para frente, ele volta a falar de novo. Há e que sobrevive ao corpo. Então ele coloca enfaticamente que os animais têm esse princípio inteligente, esse espírito, em processo também de evolução, né? E ele passa pelo Livro dos Espíritos em vários pontos, comentando sobre essa espiritualidade dos animais. Então, há uma pergunta que está sendo feita, né? Se o animal não tem livre-arbítrio, né? É o que eu estou explicando. Ele tem esse instinto, tá? Não como nós, que escolhemos. A gente escolhe entre o verde e o amarelo, a camisa branca, a camisa azul. O animal não escolhe se vai vestir esse casaquinho ou aquele outro casaquinho, né? Se ele vai comer isso ou vai comer aquilo. Ele vai pelo cheiro, pelo olfato. Se ele não gosta daquela comida, ele não come. Mas ele não vai dizer... instintiva. Ele não vai dizer para você, eu não gosto disso. O ato dele já vai mostrar para você, eu não gosto disso, eu não gosto dessa ração, eu não gosto dessa comida que você está me dando, eu não gosto. Mas ele não está com a opção de escolher. Mas se você disponibilizar para ele os 4 pratos diferentes, pelo olfato, ele vai escolher a que melhor lhe convier. Tá? Então, alguns já conseguem fazer isso. Alguns bichos, outros ainda não. Ainda estão no começo do seu estágio de evolução. Como existem outros que já estão bem mais avançados. Muito mais à frente. Se a gente olhar o cachorro, o gato de hoje, e olhar o início deles, vamos colocar uma parte lá na pré-história, vocês vão ver como a espécie fisicamente também evoluiu. Hoje não caberia um animal pré-histórico aqui. Né? Primeiro que ele não conseguiria andar, né, na nossa cidade. Né? Se ele andasse, quem não andaria éramos nós. Né? Então você vê que ele vem vindo. Né? Ele também vem evoluindo. Evoluindo não só fisicamente, mas até na questão comportamental. Eles também estão mudando, convivendo de uma forma melhor. Animais, às vezes, até considerados selvagens, já estão se sociabilizando em ambientes domésticos. Né? Mas existem outros animais, como eu falei, mais evoluídos. Por exemplo, o golfinho, ele já está em um outro estágio avançado, né? Bem diferente do nosso. A captação dele, sonora, né? A condição dele já está para planos mais evoluídos. Tá? Tanto que é uma espécie que está indo em extinção. Né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como é a inteligência dos animais? Recapitulando, né? Limitada, restrita aos atos da vida material, não tem livre-arbítrio, consciência e responsabilidade. Existem alguns livros que falam que ele tem consciência, porque sabem algumas coisas. Não é essa consciência que a gente tem. Tá? É bem diferenciada. Tá bom? Os animais reencarnam qual o motivo? Então a gente já viu, tem espíritos, tem uma inteligência rudimentar, mas tem, né? Tem esse princípio inteligente. Por que eles estão aqui? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para melhorar, né? Para a gente dar um upgrade em nós, né? E também para ajudar a humanidade nesse processo também de caminhar, de evolução. Então, a gente está ajudando, nós estamos aqui nos ajudando uns aos outros para que a gente vá todo mundo para frente, ir embora. Sair desse processo, dessa dimensão que a gente está e avançar numa dimensão melhor. Né? Um processo de ajuda mesmo, até para nós mesmos. E parar nesse processo de reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, repetindo às vezes em várias reencarnações as mesmas coisas. Às vezes levando 300, 400 anos para aprender uma lição. Reencarnando várias vezes, no mesmo contexto, com os mesmos personagens.
mudando de papéis para a gente poder entender alguns valores que a gente não compreende. Os animais também têm mais ou menos isso, só que eles têm uma outra tarefa, né? No livro Evolução em Dois Mundos, diz assim: para dar continuidade ao seu processo evolutivo, como nós, que começa na célula, que é o princípio inteligente em evolução. Então eles vêm para isso. E vêm também para ajudar na limpeza planetária, na limpeza das emoções geradas pelo homem. Então eles estão aí num trabalho incessante de cura no planeta Terra. Pouco valorizados, muitos maltratados, e exercendo ainda um trabalho dignificante de amor, apesar de tudo isso. Um amor totalmente diferente do nosso, né? Um amor incondicional. Os animais, eles estão sujeitos a um determinismo divino. O que é isso, né? Eles progridem pela força das coisas. Eles são impulsionados nesse progresso, tá? E é por isso que para eles não existe expiação. Aí vocês devem estar pensando assim, ou estão, né? Mas por que eles sofrem tanto? Por que eles têm tanto sofrimento? Alguns sofrem demais, né? Eles estão em evolução também, né? E nessa evolução, muitas vezes eles adquirem, né, determinadas doenças que limpam energeticamente essa parte perispiritual deles. Porque eles também estão nesse processo de evolução. E às vezes as emoções são tão pesadas que às vezes eles captam dos próprios ambientes onde eles estão. A gente não capta energias de ambientes? Eles então mais ainda, porque eles são mais sensíveis, como os idosos e as crianças pequenas. Elas absorvem mais as influências ambientais, por isso que adoecem mais. Como os animais não têm livre-arbítrio, eles não podem escolher a espécie em que vão reencarnar. É diferente de nós. Nós estamos lá no plano espiritual e a gente escolhe. Agora eu vou reencarnar, eu faço toda aquela programação. Pode mandar 4 filhos, não tem problema, eu dou conta aqui. Né? Lá vem os 4 filhos, aí depois vem as noras, né? Ou vem os genros. Aí não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Aí vem aquela confusão toda, aí você diz assim: que mal fiz a Deus. Você não fez mal nenhum. Quem escolheu foi você. Você disse que dava conta, que podia vir com o pacote completo. O pacote veio. Não pode devolver agora. Agora tem que levar, tem que ir para frente com o pacote que está. Né? E dar conta. Se não der, vai ter que voltar de novo. Então a gente tem que parar para esse negócio de vai e volta, no mesmo ciclo. Né? Então, os animais não fazem essa escolha. Tá? Eles têm espíritos encarregados no mundo espiritual justamente para coordenar essas reencarnações. O livre-arbítrio é uma conquista que o espírito realiza no reino humano, através da evolução moral e intelectual. Então agora está respondido a sua pergunta, tá? Esse livre-arbítrio é conquista que o espírito realiza. Só afirmou, então. Tudo bem. Então esse livre-arbítrio é uma conquista que o espírito realiza. Então os animais também vão chegar lá. Estão chegando já, a passos, né, às vezes rápidos para alguns, mais lentos para outros, como nós. Né, é o mesmo caminho, né? Então vamos lá, continuando. No livro Mecanismos da Mediunidade, a gente tem um trecho que fala sobre a matéria mental. Esse livro é fantástico. Então ele diz assim: a mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhes os recursos na direção do plano angélico. Ou seja, a nossa mente ela está passando por um processo de evolução, de aprimoramento, de controle,
caminhando para um reino angelical, sendo auxiliada, nós estamos sendo auxiliados por espíritos em condições mais superiores, que estão nos ajudando nesse processo. E aí ele complementa. A mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra. Tá? Então, o homem tem o dever de ajudar no processo de evolução e de educação do animal, para que a sua mente também evolua. Então, tratar com amor, educar, dar limites, orientar, ter paciência, porque eles são do jeito que é. Né? Não adianta você querer educar o cachorro como você educa seu filho, porque são completamente diferentes. Não adianta você às vezes falar, ele não entende aquela sua linguagem. Às vezes você fala, você tem que tomar uma atitude, aí ele entende. Minha cachorrinha assim, ela morria de medo de temporal. Quando dava temporal, ela avançava para os armários, avançava para os guarda-roupa, avançava para onde tinha que ir. Por mais que eu falasse que não era para lá, e tirava ela, ela voltava de novo. Tirava, ela voltava de novo. Quando eu botava um obstáculo, ela não ia mais. Porque ela entendia na mente dela que o obstáculo significava que ali não era lugar. Quando eu fazia alguma coisa que não estava certa, eu colocava ela no outro espaço, fechava a portinha e falava, você vai ficar aqui 5 minutos. Como se ela entendesse o que era 5 minutos, né? Ela não entendia nada do que é 5 minutos. Para eles, 5 minutos é 1 ano. Eu deixava um tempinho ali. Ela quietava, quando ela voltava, ela já não fazia mais. Então você vai conhecendo o bichinho que está na sua casa e você vai ajudando nesse direcionamento. Eu me lembro da primeira consulta veterinária que eu fiz com ela, eu cheguei com os braços todos arranhados. E ela acabou com o consultório todinho da veterinária. Pôs abaixo. Tão levada que ela era. Depois, ela ficou uma cachorra dócil. Eu levava a qualquer lugar, ela não mordia, ela não latia mais, aquele latido que ficava desesperado. Ela estava bem suave, bem controlada, carinhosa, beijoqueira. Mas eu fazia evangelho no lar com ela, ela ficava lá, aplicava energia nela, energia do universo. Foi um processo. E ela foi o quê? Sentindo a ambientação, punha música, quando ela estava muito agitada, música tranquila para ouvir, ela quietava. Então tudo isso foi ajudando também no seu processo de evolução. Atendia às suas necessidades básicas, atenção, carinho, passeava, fazia tudo que podia ser feito. Então o bicho vai mudando. Ele vai se centrando mais. Já consegue conviver de uma forma melhor. Então, como é a vida após a morte dos animais? Tá? Como que eles se comportam depois do desencarne? Então vem uma questão lá, questão 600 do Livro dos Espíritos. A alma do animal sobrevive ao corpo? Ela vai para a erraticidade? E a resposta é assim, fica numa espécie de erraticidade. Não pode ser considerado um espírito errante. O que é um espírito errante? É um ser que pensa e age por sua livre vontade. Foi aí que eu concluo da questão do livre-arbítrio. Tá? Ele deixa bem enfático isso, né? A alma dos animais não possui a mesma faculdade que o ser humano. Então, eles não possuem essa faculdade de ser o espírito que pensa, que erra, que faz escolha, que tem livre vontade. Então, ele fica numa espécie de erraticidade. Mas aí, como é isso no mundo espiritual para os animais? A gente tem que entender aí, né? Então, vem a explicação. Existem espíritos encarregados no plano espiritual de classificar os animais após a sua morte e muitas vezes promover uma reencarnação quase que imediata. Eles podem reencarnar logo? Sim. Pode reencarnar no mesmo contexto familiar? Pode.
se ainda for necessário evoluir ali. Se não tiver mais necessidade de ele evoluir naquele contexto, não vai. Ou às vezes até vem por um amor muito grande, mas um amor não apego, um amor incondicional de quem cuidou deles. É diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado, e quando a gente perde um animal, que entre aspas a gente não perde, ele apenas voltou para sua casa, né? Substituir imediatamente por outro. Porque a gente precisa se acostumar com a perda. A perda também faz parte de um aprendizado. Substituir uma coisa por outra não permite que a gente lide com a perda. Então a gente precisa primeiro lidar com essa perda, depois a gente sentir que estamos preparados para um novo animal na nossa casa. Né? Porque a gente precisa passar a entender isso. Tem gente que faz isso automático, age isso de uma forma, já conseguiu se superar nisso. Tudo bem. Tá? Assim, não há tempo para que os animais desencarnados se relacionem com outras criaturas. Por isso que eles reencarnam rápido. Tá? Para não ter muito contato no plano espiritual. Eles não têm muito que ficar fazendo programação. Tá? Como a gente, que tem uma fila imensa para a gente voltar, né? Então, os animais, eles ficam assim, agrupados. Como diz o Livro dos Espíritos, eles formam uma alma-grupo. Alma-grupo. Eles pertencem a uma alma-grupo. Vocês já perceberam que quando um gato mia, outros miam? Quando o gato late, outros latem? Um passarinho pia aqui, vários estão piando também? Porque eles pertencem a uma alma-grupo. Eles pertencem a esse contexto grupal. Então eles se sentem bem quando eles estão em convivência com outros. E eles sentem, quando um sofre, eles sentem. Eu vou contar um relato que para mim me surpreendeu bastante. Eu vou a uma casa de uma moça em que eu dou aula para ela. Ela tem 2 gatos. E esses 2 gatos, ele não gosta de barulho e não gosta de visita. E todo mundo que chega, quando chega, ele some. O outro não, é um pouquinho mais social, vem perto, tá. Esse não. Você tenta chegar perto dele, não. Ele não deixa você chegar perto. Mas como eu não falo alto, e as pessoas na casa lá falam alto, ele não se sente muito distante de mim. Então, quando eu entro, agora, ele já passeia pela sala, por onde eu estou, ele passeia, volta, mas ele não fica perto de mim. Como eu comecei a fazer um trabalho com os animais, né, de uns tempos para cá, ele vem perto de mim, pede para eu tocar nele, vira de barriga para cima, para eu coçar a barriguinha. Um gato que quando entra visita, ele desaparece. Continua fazendo isso. Comigo não, ele não faz mais isso. E eu achei bem interessante a aproximação dele. Eu acredito sim que ele deve pensar, essa pessoa cuida dos meus amiguinhos, tem a energia de cuidar dos meus amiguinhos. Né? Então ele sentiu a atração disso. Sentiu que eu não digo que ele pensa, né? Porque não é um pensamento, até coloquei a expressão pensamento. Ele sentiu a energia que estava. E essa energia não o deixa com medo mais. Porque sabe que eu não estimulo a uma agressividade, que eu não vou causar nenhum medo nele. É diferente de um animal que tem medo de um outro, ou de uma pessoa. Porque ele já passou por experiências traumáticas. Então essas experiências, quando ele vê ou vivencia alguma coisa parecida, aquilo projeta nele um pânico, um medo, uma agressividade. E ele vai agir exatamente dessa forma. Sem saber o porquê, mas vai. Então o animal sente quando você gosta, e ele sente quando você não gosta. É energia. Porque nós somos todos energia. Nós somos todos interconectados uns com os outros.
Então as energias se misturam. E os animais sentem essa energia. Outro dia eu estava cuidando de um bichinho também, e ele, aquela semana ele não comeu. Não queria saber de comer. E aí no cuidado eu perguntei para a pessoa, entrou alguém diferente na sua casa? E ela disse, não entrou ninguém diferente. Nenhuma visita? Nenhuma visita. E aquilo ficou forte. Eu voltei de novo na pergunta, insisti de novo. Nada novo na sua casa? Ela falou assim, olha, não considero novo. A moça que trabalha na minha casa, ela estava de férias e retornou. E eu perguntei, bem-humorada ou mal-humorada? Com a cara feia. Falei, então tá explicado. Tá? O cachorrinho captou essa energia desfavorável, nova que entrou na casa, ficou com o estômago enjoado. Tá? Foi embora, comeu normalmente. Porque limpou a energia que estava ali. Sabe, às vezes é energia. Energia das nossas conversas, energia das pessoas que frequentam os ambientes onde eles estão. Às vezes os locais onde eles ficam. Às vezes o palavreado, as músicas, as informações que são colocadas. Tudo é energia. Não só atinge os bichos, a nós também. Colocar as televisões, colocar toda a informação negativa, a gente está pegando tudo isso. Faz parte. Né? A gente quer essa energia, ela está aí. Então vamos continuando aqui, né? Vamos lá. Os animais têm alma individual ou coletiva? Eles têm um envoltório fluídico individualizado. Tá? Envoltório fluídico individualizado. Cada animal age de uma forma. Eles não são iguais. Quem teve um bicho e teve outro, vê que eles têm comportamentos completamente diferentes. Após o desencarne, são classificados por espécie e mantidos agrupados. Pertencem a uma alma coletiva. Tá? Como eu falei. Então, os animais pensam, como diz o livro Mecanismos da Mediunidade, os animais têm pensamento em ondas fragmentadas. Não é pensamento contínuo como o nosso. São fragmentos de pensamento. Tá? Ainda está sendo aprimorado, estudado isso mais, né? Mas eles captam tudo isso com muita frequência. Tá? Eles sentem vibrações. No livro dos médiuns também tem uma colocação ali, tá? Não se mediunizam diretamente os animais, nem a matéria inerte, essa matéria sólida parada, tá? É sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano. Existem alguns livros que diz que o bichinho viu fulano de tal, que o bichinho falou, respondeu, né? Existe alguma energia ali de humano que está permitindo acontecer o fenômeno. Mas se você mediunizar um animal, você mata o animal. Porque a energia do humano no animal é forte. É como se tiver um espírito de muita luz em nós. Vai nos ofuscar. A gente vai ficar perturbado com aquela energia. Por que quando os espíritos mais superiores visitavam zonas inferiores, o perispírito sofreu uma alteração para poder estar naquele espaço, porque senão é uma energia que vai dar um confronto muito perigoso. Então a nossa também no animal. Então você não vai doar a sua energia para o animal. Você vai canalizar a energia que vem do universo através de você. Então a energia ela vai fluir e vai, não é a sua para ele, é a que vem do universo na direção dele. Você é um instrumento dessa energia. Então não façam isso nos animaizinhos, tá? Os animais são médiuns? Não. Pelo menos ainda não, tá? Possuem os animais percepções extranormais, permitindo-lhes perceber presenças espirituais. Tá? Então, o animal, que às vezes as pessoas confundem,
acho que ele tem mediunidade, não é isso, tá? O animal, ele sente quando ele gosta ou não gosta de alguém, como eu falei. Então, quando ele vê alguma pessoa que tem, às vezes, alguma energia desfavorável, muitas vezes ele não vê o físico, a pessoa fisicamente, mas ele vê o espírito que está ali, a companhia que está ali do lado dele. Tá? A presença espiritual que está ali. Então ele vai e ataca. Porque vocês imaginam assim, se o animal vê alguém com um punhal na mão, na direção dele, o que o animal vai fazer? Ele vai atacar. Está no instinto dele. Então ele olha para a pessoa e vê algo parecido com isso. Mas a pessoa não tem nada na mão. Mas quem disse que ele viu a pessoa? Ele pode ter visto o que estava ali nas proximidades dele. E ele vai para frente. Ele vai fazer o ataque. Aí mata um animal dizendo que ele é bravo. Porque as pessoas não compreendem as coisas que acontecem. Né? O animal bravo é um animal que ainda precisa ser amado. E as pessoas às vezes com raiva mandam embora para frente porque não tem paciência com o bicho. Ele precisa só ser amado. Quando ele for amado e tiver a paciência de dar esse amor, ele muda. Porque ninguém é agressivo pro resto da vida. O mal não prevalece. Então eles têm essas percepções extranormais, geralmente inferiores, e faculdades físicas superiores, como visão, audição, olfato, senso de direção, destinado às suas necessidades de sobrevivência. Então, tem bichos que o olfato direciona eles. Eles sentem se tem perigo, se não tem. Ele sabe quando vem gente, quando não vem. Às vezes você ainda está a 2 km de distância, o bicho já sabe que você está chegando. Meu tio tinha um papagaio falante. Ou papagaio para falar. Tanto que quando ele morreu, o papagaio também morreu, logo em seguida. E esse papagaio, uma vez meu tio viajou. E o papagaio estava lá. Aí entrou um parente da casa, um irmão, né, da esposa dele. Quando o meu tio voltou, o papagaio dizia assim: teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. Ele não parava, teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. Porque meu tio falou assim: se vê algum homem aqui, você me fala. Diz assim: tem homem aqui, tem homem aqui, tem homem aqui. Então entrou um homem, ele disse: tem homem aqui. Ele aprendeu, ele treinou e aprendeu. Então ele disse que teve homem aqui. Você veja, dedo duro, né? Mas ele foi treinado. Ele foi treinado, aprendeu e falou. Tinha jogo, ele cantava, ele assobiava, ele fazia de tudo. Né? Ele era, assim, muito esperto. Ele ia assistir jogo, ele fazia tudo dentro da casa. Quando meu tio faleceu, o papagaio amuou. Por mais que se tentasse, a saudade para ele foi muito grande. Né? Então ele foi definhando e foi embora. Né? Foram se reencontrar em algum lugar por aí. Né? Os animais, quanto à questão das espécies extintas que a gente tem observado, tem 2 formas de extinção. Tá? A primeira é a forma natural. Emoções que estão acabando, energias que não fazem mais sentido. Então existem alguns animais que vêm para ajudar na purificação dessas energias, na cura dessas energias. Como elas não existem mais, não tem mais necessidade de eles estarem aqui. Então esse é um processo de extinção natural daquela espécie. Não quer dizer que ele acabou, não. O princípio inteligente dele vai estagiar em outros locais. Tá? A provocada pelo homem, que vem pela lei de ação e reação. Então é assim, quando o homem melhorar a sua energia, menos animais reencarnarão. Porque a gente vai estar num outro patamar. Descarregar o astral pesado criado pela mente coletiva do homem. Tá? Então, essa é uma forma de extinção provocada pelo homem. Às vezes o homem desorganiza um ecossistema e começa a ocorrer um desequilíbrio. E espécies começam a morrer porque não tem um predador. Né? Ou não tem aquele que vai ajudar, né, nesse controle do ecossistema que está ocorrendo ali.
E aí é um desequilíbrio, ou começa a nascer espécies de forma desorientada, desgovernada, provocada pelo homem. Só que, pela lei de ação e reação, o homem vai ter que fazer um trabalho ainda em prol dos animais. Para ele aprender a lidar com os seres que são considerados, entre aspas, inferiores em espécie, tá? A lidar com carinho, com respeito, com atenção e com amor. Chegará um dia em que nós não comeremos mais nenhum animal, nenhum ser, em qualquer reino, seja animal ou vegetal. A gente ainda faz esse caminho. Tá? A gente acha que só comendo vegetal que está tudo bem, né? Mas até o vegetal. Às vezes, vou comer o quê? Né? Mas a nossa condição ainda física ainda tem essa necessidade. Quando a gente evoluir mais essa espécie, a gente vai mudando esse processo alimentar também. Tá? Mas hoje a gente já é provado que a carne ela traz muitos malefícios para o ser humano. Até por questão das contaminações que existem aí. Né? E pelos maus tratos que são feitos no extermínio desses bichos e a energia que fica ali. Porque tudo que a gente come também tem uma energia. Então eu necessito, antes de comer qualquer coisa, em qualquer lugar, projetar uma energia. Como as nossas mãos, elas são de cura, de todos nós, ela tem energia suficiente para a gente fazer o que tem que fazer, você projeta as suas mãos, comandado pela sua mente, no seu alimento, ou em algum lugar que você não faça isso, por vergonha, né? Projete no seu mental energias de purificação. Você imaginou uma pessoa com raiva fazendo a comida? Você vai comer aquela comida, a energia está ali. Você come e passa mal. Você não se sente bem, porque a energia está ali, de quem fez. Ah, eu vou fazer comida hoje, vou fazer qualquer comida aí de qualquer jeito. Estou com uma bronca danada de fulano, uma bronca danada de ciclano. E vai lá fazer a comida. Você vai comer aquilo ali. É uma energia que está. A gente não se dá conta dessas percepções. Mas tudo é uma energia. Então a gente precisa cuidar disso também. Porque o que a gente ingere fisicamente também é importante. Então, quando nós melhorarmos a nossa energia, menos animais reencarnarão. Os ratos, eles adoram energias pesadas. Onde tem muitos ratos, tem uma densidade energética, emoções pesadíssimas. Outro dia o síndico do meu prédio disse assim: tem um rato que foi encontrado na garagem de fulano. Toma cuidado com a sua, Margarete. E eu falei assim: pode deixar. Provavelmente aquela garagem tem alguma energia muito pesada que atraiu o rato para lá. Alguma emoção que está lá também, coisas guardadas que ficam lá, né? A energia fica lá, presa, né? Amontoada naquilo. Aí o animalzinho vai lá fazer o trabalho. Então, para a gente ir dando um feedback aqui, o gato é um animal onde ele fica, onde a energia está negativa. Tá? Limpa, transforma, purifica e cura. Aí você vai me perguntar assim: mas o gato gosta de ficar lá na minha cama. Então a coisa está feia lá? Ele está curando o ambiente, purificando. Na antiguidade, ao invés de levarem de cristais para cura, eles levavam gatos. Os gatos eram os curadores. Tanto que o gato é diferente no olhar, né? O gato, quando ele olha muito fixo para um lugar, ele vê as linhas telúricas que cruzam os espaços. Essas linhas magnéticas que estão cruzando os espaços, os ambientes. O olho do gato, ele consegue atravessar isso e ver, e enxergar. Então, quando eles estão olhando para o nada, eles não estão olhando para o nada. Eles estão vendo muito mais do que a gente possa imaginar. Quando eles passam pelas suas pernas, e você fala assim: sai, show!
Você está perdendo a grande oportunidade que ele está fazendo de uma purificação e limpeza em volta de você. Tá? E a gente espanca, chuta, faz um monte de coisa que não deve, né? Então ele está purificando, ele está curando. O cachorro, ele costuma absorver muito o problema da casa porque ele está muito ligado ao dono. Ele fica muito envolvido com o dono. Então, às vezes, ele se sensibiliza mais, ele capta mais. Tá? E às vezes adoece por conta disso, né? Às vezes o dono não adoece, o cachorro adoece, né? Isso não é uma generalização, ok? O morcego, ele é um purificador de ambiente. Tá? Você vê que os bichos têm as suas funções. O pombo, ele também é um limpador. Pombo gosta muito onde tem egrégora espiritual, tá? Essa egrégora espiritual, locais que tem igrejas, egrégoras, eles gostam de ficar ali. E a gente não gosta do pombo porque diz que traz doença. Isso também é algo que a gente traz na mente, tá? É coisas do passado que a gente traz. Como a gente tem medo de lagartixa, barata, né? A gente não tem medo de lagartixa e barata por acaso. A gente já viveu experiências em locais fechados, calabouços, que tinha esses bichos. E que quando a gente os vê, a gente não sabe por quê. Mas eles trazem uma informação para nós que não é favorável. E a gente tem medo deles. A gente tem medo, tem nojo, não quer perto, alguma coisa desse tipo. Tá? O pombo, ele gosta... Vocês percebem que onde tem igreja... Você vê que São Francisco de Assis tinha os pombos na porta da igreja. A porta da igreja tem muitos. Aquelas imagens, né? Estátuas. Os pombos estão por ali. Eles gostam desse ambiente. As formigas são canalizadoras de energias negativas. Elas gostam muito de veios de água, né? Elas caminham muito pelos cantinhos, né? Elas vão indo. Estão fazendo o trabalho delas também, né? Os ratos nascem em decorrência de conflitos na emoção humana, né? E nos ajudam nas pesquisas, né? Se colocam como experimentos, infelizmente ainda, né? A abelha, cupim, também ficam onde tem energia negativa. Você vai dizer, meu móvel estava lá com cupim. Lógico, você vai jogar fora, né? Porque ele está velho. A energia daquele móvel já não serve mais. Aí o cupim vai lá. Né? Porque ali tem uma energia que é favorável para eles também. Tá? Então vamos fechar dizendo assim: diga sempre aos animais que você os ama. Eu sei que muita gente deve estar perguntando da questão da eutanásia, né? Porque eu não comentei. A eutanásia é assim, eu na minha concepção, tá? Que muitas vezes difere de alguns veterinários. Eu não dei vida. Eu não tiro a vida. Mas alguns colocam assim, se está em grande sofrimento, é melhor ir do que... Como eu vejo que tudo é uma evolução, eu acho que cada um está passando pela sua evolução, né? Então, quem concorda com o veterinário, né, ou com aquela pessoa que te propõe a fazer uma eutanásia, você tem que estar muito preparado para isso. Porque todas as pessoas que eu conheci que praticaram isso sofreram depois e continuam sofrendo até hoje. Então você tem que ter um preparo muito grande para fazer uma coisa dessa, tá? E eu digo assim, converse com a espiritualidade, porque o momento do desencarne do seu bicho tem muito a ver também com aquilo que você está ajudando naquele preparo. A minha cachorra, ela ficou muito doente. Então, uma das veterinárias disse que se continuasse, que ela teria que fazer uma eutanásia. E eu falava para mim, não vou fazer, porque isso foge aos meus princípios. Eu, Margarete, ok? E o que eu fiz? Eu continuei vibrando amor por ela, energia, dando todos os cuidados que eu podia, levando aonde eu podia levar, envolvendo ela com muito amor, né, fazendo as vibrações. Não deixei de fazer nada disso, pondo música, continuei, e sempre pedia, e sempre falava para ela, Vivi, que era o nome dela, se você que tiver que ir, vá em paz.
Não precisa ficar aqui sofrendo. Se está na sua hora de ir, vá. Siga em frente. Né? Eu a amo do mesmo jeito. E aí, era uma segunda-feira, eu dei os alimentos para ela. Aí estava esperando a veterinária que ia vir em casa, porque eu tinha chamado uma pessoa para vir em casa, porque já estava um pouquinho difícil de transportá-la. A pessoa ia vir a 13h. E aí, a minha cachorrinha estava no quarto, na caminha dela do quarto. Eu ia levar para a sala, para tocar o ambiente, mudar o ambiente, tudo isso fazia. Para pegar sol, fazer tudo isso. Eu a peguei no colo e levei para a caminha dela na sala. Tinha arrumado já o colchãozinho dela, tudo pus na sala. Quando eu a coloquei, ela olhou para mim, deu um suspiro e desencarnou. Tá? Foi assim que ela foi. Né? Então, ela não passou por essa dor e sofrimento. E às vezes a gente vê, que nem uma conhecida, que o gato está aí. E o veterinário já queria fazer eutanásia. E o gato está sobrevivendo. E não está com dor e sofrimento. Está indo com medicinas alternativas. E ele está seguindo em frente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente. Sabe, a gente precisa, às vezes, de vez em quando, parar um pouquinho, conversar com a nossa espiritualidade e buscar qual é o melhor caminho. Mostre, Pai, qual é o melhor caminho. É esse o melhor caminho ou tem outros caminhos? Mostre para mim. Eu necessito, eu não estou conseguindo compreender. E não vai faltar resposta. Não vai faltar resposta. Eles vão dar resposta. Leonardo da Vinci, lá no século XV, XVI, disse assim: haverá um dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais. Neste dia, um crime contra o animal será considerado um crime contra a própria humanidade. Olha que espírito em evolução aí, hein? E fechando, não poderíamos falar de Chico, né? Tínhamos que falar dele. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Veja que profundidade, hein? Mesma coisa que está escrito lá naquele livro que eu falei para vocês, do trecho da matéria mental. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Tá? Quem maltrata um animal, quem maltrata uma planta, quem não cuida de uma planta. Às vezes você passa na rua, a planta está jogada lá, bateu um vento, o vaso virou. A planta está lá. Levanta a planta. Pede ajuda para alguém. Joga lixo, bebida, alguma coisa na planta, a planta morre. Não cuida das suas plantinhas. É vida, é energia vital para nós, que está sendo nos dada gratuitamente por elas. E que o ser humano, no seu egoísmo, na sua ambição, não observa essas grandes dádivas que Deus nos proporciona na vida. Né? São seres de luz que estão aqui para nos auxiliar também e para evoluírem. Que nós possamos amá-los cada vez mais. E entender os que eles sofrem, que eles sentem perdas, eles sentem emoções, eles sentem abandono, eles sentem quando nós estamos tristes, eles sentem quando nós estamos alegres. Eles sabem tudo isso. Então, que se você se compromete a ter algum deles na sua família, ou os trate como um membro da sua família. E não como um estorvo, uma ocupação, né? Uma preocupação, um dever, nada disso. Mas como um ser realmente da sua família, que merece ser amado também. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada.